Olá, gente de verdade! Aqui é a Andresa e nessa aula de hoje eu vou falar sobre ressonância harmônica e o medo de fazer a ressonância e conviver com as pessoas que não estão fazendo ressonância harmônica. Então, como é que funciona, gente, a ressonância harmônica? Bom, a ressonância harmônica é uma onda de informação para expansão de consciência, para chegar à iluminação espiritual. Então, quando você faz ressonância harmônica, você sobe graus de consciência. E aí você fica pensando assim, eu pensei assim quando eu pedi a minha onda. Bom, eu vou fazer a onda e vou estimular minha filha a fazer ressonância também, para que possamos conviver melhor. Assim pensei quando pedi a minha primeira onda, né? Fiz os primeiros 3 meses, estava estudando, ela viu estudar, ela achou interessante também, topou fazer então a ressonância harmônica. Gente, mas e se você tem na sua família o seu marido, ou se você convive com seu pai, com a sua mãe, e eles não querem saber de mecânica quântica, de física quântica, não querem saber nada de autoconhecimento, evolução espiritual, como é que você vai fazer a ressonância e conviver com essas pessoas? Bom, o que eu quero te dizer é o seguinte, é possível sim conviver com as pessoas, as pessoas que você mais ama, né? Fazendo ressonância harmônica. O negócio é o seguinte, quando você faz ressonância harmônica, como falei, você eleva a sua consciência, você ganha, né, graus de consciência. Talvez o teu marido, ou teus filhos, eles não vão evoluir. Se eles não estão buscando autoconhecimento, se eles não estão buscando buscar se iluminar. Então, claro, com certeza vai ter essa diferença. Mas eu quero que você pense o seguinte, olha só, pega a pirâmide lá de Maslow, né? A pirâmide de Maslow é dividida pelas necessidades da humanidade. Então, eu vou citar esse exemplo para você entender. Você está na base da pirâmide, são aquelas pessoas que estão preocupadas com a sobrevivência, estão muito focadas no medo, estão à base da pirâmide, estão vivendo para sobreviver, ganhar o pão do dia a dia, comer. Então, a grande maioria das pessoas estão aí na base da pirâmide. Depois a gente tem o segundo degrau da pirâmide, que são as pessoas que estão relacionadas com a sexualidade, com os relacionamentos, com as aparências. E aí também tem um grande número da sociedade que está presa aí nesse segundo degrau. Festa, bebedeira, segundo degrau. Depois nós temos o terceiro degrau, que é o autoconhecimento, pessoas que buscam se conhecer, buscam autoconhecimento para curar as suas dores, as suas inferioridades. Depois a gente tem o poder. Conforme a pirâmide vai subindo, vai diminuindo o número de pessoas na pirâmide. No poder estão os políticos, pessoas que, né, estão ligadas, envolvidas com liderança, com grandes empresas, pessoas que buscam poder. E aí a gente chega depois no topo da pirâmide, que é a iluminação espiritual. E lá no topo é bem pequenininho, a ponta da pirâmide é bem pequenininha, assim, então é muito pouca gente que está no topo da pirâmide. Então quem busca iluminação espiritual e a ressonância harmônica é uma transferência de consciência, de várias consciências, né, de toda a informação, mas também é uma ferramenta para a iluminação espiritual. Então toda pessoa que faz ressonância, ela tem que entender que a tendência dela é dar um salto. Tanto que o Hélio sempre diz, você pode sair do autoconhecimento e ir direto para a iluminação espiritual. Você não precisa ficar pulando de degrau em degrau. Ou se você está lá na base da pirâmide, você pode dar um salto lá para o topo da pirâmide, que é a iluminação espiritual. Só que quem salta, quem se ilumina, tá? Quem transcende, vai sempre que entender que a maioria das pessoas, até aquelas pessoas que nós mais amamos, elas estão presas até o terceiro pilar, o terceiro degrau ali da pirâmide. É a base, né, que é a sobrevivência, os relacionamentos e o autoconhecimento. Então, quem está
lá no topo da pirâmide, ou quem está perto do topo da pirâmide, ou quem está no autoconhecimento, tem que baixar o nível da consciência. Para quê? Para conviver com as pessoas que você mais ama, que são pessoas que não estão no tempo delas ou não estão buscando a evolução espiritual, a iluminação espiritual. Então, aquele que realmente se ilumina, ele aceita o outro do jeito que ele é. Então, não precisa ter medo para conviver com teu marido ou com a tua filha, se eles não querem fazer, se eles não entendem, se eles não estão nesse processo, se não é o momento deles ainda. Eu vou contar uma coisa para você. Na minha família, só eu e a minha filha que fizemos ressonância harmônica. O resto da família, por mais que eu tente explicar, eu explico, já demonstrei, é muito desafiadora a compreensão. E aí, eu não posso deixar de lidar com as pessoas que eu amo, de conviver com as pessoas que eu amo. Então, nesse momento, a gente faz o quê? A gente convive com a pessoa baixando o nível da consciência. Você vai conversar os assuntos, você vai falar daqueles assuntos que as pessoas estão acostumadas, você vai dar o teu exemplo, mas a única coisa que você não vai fazer é querer mudar o outro, é querer transformar o outro, querer que ele seja aquilo que você quer que ele seja, porque aí você não está subindo também na pirâmide, você não está buscando a espiritualidade, a evolução, a iluminação, porque o iluminado, ele aceita e ama do jeito que ele é. Então, se você ainda, né, vai ter dificuldade para conviver com o marido, com filha, buscando a ressonância, sendo potencializado pela ressonância, você tem que entender que você vai ter muitos processos de catarse, você vai ter muita sombra. A sombra vai sempre, a tua sombra vai sempre aparecer no outro. E é nos relacionamentos que a sombra aparece. Então, é no marido, é na esposa, é nos filhos, porque a sombra, a pessoa que está inconsciente da sua própria sombra, ela sempre vai projetar aquilo que ela não quer ver nela no outro. Então, eu acredito, na minha visão hoje, que logo no início que eu fiz a ressonância, eu não tinha essa visão, é claro, mas já estou aí há 3 anos fazendo ressonância harmônica. Então, na minha visão hoje, eu entendo o seguinte, com a minha expansão de consciência, que os relacionamentos são as melhores oportunidades que nós temos para olhar a nossa sombra e para transcender ela. Então, não fique preocupada se no teu relacionamento, se você vai estar fazendo ressonância e você vai enxergar muito de você no seu marido. Talvez você já se enxergue, ou você vai enxergar muito daquilo que você não gosta em você, nos teus filhos. Então, não fique com medo. Olhe para essa experiência como uma oportunidade única para transformar aquilo que você tem que transformar para chegar no processo de evolução espiritual. Os relacionamentos, eles são assim, ó, uma grande oportunidade para a expansão de consciência, porque ninguém se ilumina vivendo sozinho. Né? Ninguém consegue transcender, pular os degraus dessa pirâmide sem conviver com as pessoas, sem estar com as pessoas mesmo aquelas que não fazem ressonância harmônica. Então, encara o fato de vou pedir a ressonância, estuda. O que eu posso dizer é assim, ó, estuda todo o caminho das palestras. O segredo é se preparar para quando pedir a ressonância, entender o que é a ressonância, entender o que são as catarses, justamente para que quando você seja potencializado pela onda, você vai saber como sair dali, vai saber deixar fluir, que é o soltar, deixar o ego, né, o ego parar de resistir para se unificar com a centelha divina. Porque quando você está unificado, quando você está unificado com a centelha divina, tudo lhe é acrescentado. Então, tem situações que vão acontecer, tem situações e pessoas que vão desaparecer, tem novas coisas que vão surgir. Então, tudo são experiências. Então, não tenha medo de fazer ressonância e conviver com pessoas que não estão fazendo ressonância, porque a grande base da população
não está fazendo, não busca autoconhecimento, ou estão presas só no autoconhecimento e não buscam a evolução espiritual, não buscam a iluminação, não entendem que são uma centelha, né? Ficam a vida inteira no autoconhecimento, no autoconhecimento, no autoconhecimento e não dão um salto para a iluminação, ou seja, para a conexão com a centelha divina, porque quando você está conectado com a centelha divina, você começa a colapsar, você começa a criar a sua realidade. Por quê? Porque quem faz o colapso da função de onda, ou seja, escolher as possibilidades, não é o ego. Podemos até fazer uma escolha individual, mas quem realmente faz o colapso é aquilo que está lá no nosso inconsciente, é a nossa centelha divina. Então não adianta você querer, né, ficar a vida inteira ali no autoconhecimento, buscando se conhecer, melhorar. O ideal é dar um salto, ir lá para a espiritualidade, entender que é a centelha que faz o colapso. E para você estar conectado com a centelha, você tem que vibrar no amor, você tem que vibrar na gratidão. E quando você vibra no amor e na gratidão, e eu sempre digo que é trocar as lentes que a gente enxerga, como nós enxergamos a vida, usar as lentes rosas do amor. É aí, quando você coloca essas lentes, você olha para o outro, como falei anteriormente, como uma oportunidade de conhecer a tua sombra, como uma oportunidade de mudança, como uma experiência para você evoluir, para você ser exemplo para outras pessoas. Então você pode fazer a ressonância tranquilamente, sem que teus familiares estejam fazendo, porque você vai ser luz. Só fique atento, né, às catarses, a conhecer o teu ego, estuda, porque aí a ressonância vai fluir. No meu caso, na minha experiência, eu tive muita catarse com a ressonância harmônica, muitas coisas mudaram na minha vida e era necessário acontecer para que eu mudasse a minha visão de mundo. E pelo um ego muito resistente, por uma personalidade muito resistente, ou seja, muitas crenças, muitos paradigmas, muito arraigado, muito teimosa, muito, sabe, presa a ideias que não eram verdades, que não era verdadeiro. Então, isso custou algumas coisas. Como assim custou algumas coisas? Algumas quebras de paradigma. Sempre quando o ego resiste, essas quebras são mais desafiadoras. Só que depois que eu entrei com o processo das mandalas, quando eu comecei a desenhar mandalas, né, e estudar, me aprofundar no estudo de Carl Jung sobre a personalidade, sobre o quanto o desenhar uma mandala com a metodologia certa reorganiza a tua psique, o teu mental, a ressonância fluiu, porque eu estava vivendo muita entropia psíquica, ou seja, a minha mente não parava, eu estava identificada com a minha mente, eu acreditava em tudo que a minha mente falava, totalmente identificada com a minha mente, e eu não consegui, por mais que eu buscasse entender o que era a mente, no dia a dia eu não conseguia deixar de estar identificada com ela, com a mente. E aí entra os processos de mandalas, eu começo a desenhar as mandalas, estudar sobre as mandalas, e aí eu vou para um outro nível, que é ensinar a metodologia que eu usei para limpar a minha sombra através das mandalas. Aí eu criei a oficina de mandalas, hoje eu dou aula dentro da oficina de mandalas, já tenho muitos alunos, pessoas, alguns ressonantes, outros que não são ressonantes, que também estão organizando, né, que estão se individualizando, né, buscando a individuação através do desenhar em círculos, através dessa metodologia que Jung usava com seus pacientes, né, e ele mesmo usou para dar um salto também quântico na sua vida. Então eu uso as mandalas e a numerologia para buscar, para que as pessoas, como assim aconteceu comigo, saiam dessa entropia psíquica e usem essa ferramenta poderosa que é as mandalas para organizar o mental, para entrar em processo de meditação ativa, ou seja, sair da mente, porque quando você sai da mente, você acessa a tua centelha, porque é a mente que causa estresse, é a mente que causa ansiedade, é a mente que causa preocupação, é a mente que causa medo,
Tudo isso é a mente. O que é a mente? Uma programação mental. É uma programação de crenças, tudo que você ouviu e sentiu durante a tua vida, e a mente fica produzindo os pensamentos e você fica acreditando que você é esses pensamentos. E você não é. Você é uma centelha, vivendo uma experiência aqui nessa existência com um personagem. Com o personagem que tem um nome, um sobrenome e um CPF. E aí, quando você entende isso, você tem como objetivo, como eu digo para os meus alunos, a tua única meta na vida é se conectar com a tua centelha divina, porque aí todas as outras metas, todos os outros sonhos que você tem é acrescentado. Então a nossa principal meta é essa, é se conectar com a centelha divina. E aí quando você faz isso, você vai conseguir conviver com as outras pessoas normalmente, porque a centelha é amor, a centelha é amor. Então a centelha não vê defeito, a centelha não tem projeção de sombra, a centelha só quer amar, porque o que você precisa fazer para se conectar com a centelha é elevar a vibração. Por isso que eu ensino as mandalas, porque as mandalas fazem com que você eleve a tua vibração e saia então aí da tua sombra, daquilo que você reprime, daquilo que você vê no outro que não gosta, que é apenas a sua projeção. Então pode pedir a ressonância bem tranquila, vai ter que baixar um pouquinho quando você já estiver num nível, né, numa expansão maior de consciência, você vai ter que baixar um pouquinho o nível para poder conviver com as outras pessoas, mas pode ter certeza que todas as pessoas que estão iluminadas, que já deram os saltos, elas têm que fazer isso, porque a maioria das pessoas estão na base da pirâmide. Então, se você não baixar o nível, você não vai poder conviver e conversar com as pessoas, e principalmente seus familiares. E não é porque você vai fazer ressonância que as pessoas que você ama têm que fazer. Para que elas possam fazer, você tem que ter o quê? Resultados. Ou seja, você tem que brilhar, você nasceu para brilhar, você tem que deixar a onda agir em você para que as pessoas dizem, mas o que tu tá fazendo? O que aconteceu contigo? Como esses dias uma moça colocou aqui no meu Instagram, até ela colocou, que ela viu um vídeo aqui no YouTube sobre a centelha divina, e aí ela foi olhar o meu Instagram, e o vídeo era antigo, e ela viu uma foto recente minha, que eu coloquei no Instagram, ela disse, meu Deus, como tu tá diferente, como tu tá magra, né? Tu emagreceu, tu tá com um brilho, o que aconteceu? A conexão com a centelha divina. Tudo é acrescentado, tudo é acrescentado. Então muda tudo quando você está conectado e as pessoas percebem. E aí quando as pessoas percebem, você vai dizer, olha, eu estou fazendo isso, eu faço isso. E aí quando o outro vê o teu resultado, ele também quer fazer. Entende? Então é isso que você precisa fazer. Eu espero que tenha ficado claro, que eu tenha conseguido responder a tua dúvida. Não tenha medo, estude, peça a ressonância, busque outra metodologia junto para te ajudar. Hoje eu, Andresa, ensino, né? Além de numerologia, que eu tenho um outro canal que fala de numerologia, eu ensino a oficina de mandalas, eu ensino a desenhar e pintar mandalas, utilizar as cores, usar a respiração, meditação para limpar a sombra. Então também é uma outra forma de acelerar aí o processo da ressonância harmônica. Então fica aí meu convite, se você quiser conhecer a oficina de mandalas, fazer parte do nosso grupo, né? Porque é um curso online, ele é gravado, mas existe um grupo no Telegram dos alunos, que eu digo que é um grupo vivo, onde nós conversamos todos os dias, onde nós trocamos as nossas mandalas, onde os alunos ajudam os outros alunos com as suas experiências, com seus depoimentos. Então, é muito legal. Tem alguns ressonantes lá, tem gente que não é ressonante, que está no processo de expansão de consciência. Não importa, importa que você busque expandir a sua consciência, busque crescer, busque dar um salto, né? Sair de alguma base aí, de algum pilar da pirâmide que você esteja lá para a espiritualidade, ou seja, se conectar com a centelha divina, e aí a tua vida toda é modificada e com certeza modificada para melhor. Tá? Um grande beijo, espero que você tenha curtido, deixa o teu like aí, se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, pelo menos com 5 pessoas que você ama, para ela já também começar a entender o que é ressonância. Deixa o teu like, deixa o teu comentário, a tua dúvida, que eu faço questão depois de vir aqui responder para você.